Tá certo, muito bom. Muito bom. É uma área, são áreas que tendem a crescer sempre. Agora, Sim, sim. tem muita coisa para ser feita, agora que as pessoas estão tomando consciência, não só aqui, mas no mundo todo, tá? Não é só no Brasil, não. Lá fora também é novo as coisas, tá? Tem algumas pessoas que eu converso e conversei já que trabalham com data science em geral, tá? Data science é muito amplo, né? Então, Sim, sim. então tem um vetor, digamos assim, de atuação. Lá fora também é novo, porque agora que a gente está tendo tanto computadores quanto ferramentas para trabalhar. Mas que legal, cara, que você tá aí nessa nova empreitada. Muito bom, Sim, muito bom sim. mesmo. Deixa eu ver. O Felipe, você já tá aí? Fala, Lucas. Estou por aqui. Legal. Tava ouvindo o Thiago aí. Prazer, Thiago. Prazer. Ah, tem uma moça, acho que é a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Meu nome é Lucas. Eu sou aqui do Labore. Tudo bem contigo? Não sei se você tá me ouvindo bem. Se você quiser falar ou não também, fica à vontade. Evidentemente, de repente você não quer falar. Vamos ver se a Ana. Ô, Fernanda, pode falar aí. Ah, é E a aí, Ana? professor, tudo certo? Oi, Ana, tá como Fernanda aqui. Não, a Fernanda tá aí também, professor. Ah, então tá a Ana e a Ah, sou Fernanda. eu! Ah, agora que eu vi. Mentira, sou eu mesmo. Eu entrei no computador aqui da Fernanda. Entendi. Entendi. Então, essa é a Ana barra Fernanda, Felipe e Thiago. E vamos ver se o Ricardo entra. Mandei para ele também. Conversa de hoje. Vocês podem trocar ideias, pessoal. Eu só estou mandando aqui pro Ricardo, que é um aluno meu também, que ele geralmente ele prefere por e-mail receber, então eu estou mandando para ele. Dúvida com o Felipe. O Felipe é um aluno, a gente começou a trabalhar em abril, fazer uma introdução rápida do Felipe aqui, a gente começou a trabalhar em abril, né, Felipão? A gente foi mais ou menos Foi em em abril. abril, e ele estava fazendo uma transição de carreira, estava também querendo ir para essa área de análise de dados, de data science de forma ampla. E aí a gente já se conhecia antes, a gente começou a conversar, aí a gente começou a fazer as aulas, a gente começou a trabalhar junto nessas aulas, e então ele agora conseguiu, foi em junho, né, Felipe? Abriu mais, Foi. foi em junho que ele entrou numa empresa trabalhando com análise de dados. E aí o que eu achei legal é perguntei para ele se ele topava conversar com vocês para falar mesmo dessa coisa toda, o que é o mercado na vida real, né? Porque, beleza, eu estava no mercado, eu trabalhei no mercado com análise de dados durante muitos anos, mas nada como alguém que está no processo, que fez essa transição de carreira e está lá no dia a dia, né? Recebendo a pancadaria, como a gente comenta aqui, eu com ele, né? Sofrendo o real, né? Como eu costumo sempre falar para ele, ele já está cansado de ouvir isso. A data science hoje em dia virou virou um glamour médico. Então a pessoa fala, poxa, eu sou médico, que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Só que ninguém vê o que o cara passa no dia a dia ali, principalmente se ele estiver dentro de hospital, cirurgião, PS, essa coisa toda. Só quem tá ali sofrendo no dia a dia, passando os perrengues da vida. Então por isso que eu trouxe É. aqui para conversar com vocês e falar, ó, a vida é assim. Eu acho que é bem legal, É. né? Uma coisa é O Lucas me deu um choque de realidade, porque eu confesso que quando eu mirei Data Science na transação de carreira, eu olhei só para o salário, né?
vagas em aberto, R$ 10.000 de salário, enfim. Tudo que eu queria, mas de fato existe aí um baixo, o que ninguém fala, que é bem complicado mesmo. É uma área fascinante, assim, eu adoro. Às vezes eu me perco trabalhando nela, mas não na área, né? Mas trabalhando. E mas ela tem seus caminhos de barro. Primeiro, eu não sei se você concorda comigo, Lucas. Trabalhar com dados, eu acho que é uma das poucas profissões em que, no mesmo tempo, você pode estar certo e errado. Às vezes, você pode entender exatamente o que você está falando, acertar a análise e estar errado, porque não era aquilo, não era aquela regra, não era aquele. Enfim, algo na lógica não era adequado para a regra de negócio. Então, é talvez o mais desafiador, né? Você está certo e certo. Não só extrair os dados corretamente, ter uma boa acurácia, enfim, mas também respeitar as regras de negócio e entregar exatamente o que o cliente precisa, quer, demanda, enfim. A área de dados também é uma área que tem muito cliente, é impressionante, é algo que eu não imaginava no começo. A quantidade de pessoas que demandam de dados hoje em dia, acho que se popularizou, né, uma análise um pouco mais qualitativa das informações. Então, as demandas são infinitas, eu acho. E é isso. Não sei. Eu entrei recentemente, eu sou um caso um pouco estranho, assim. Tem algumas informações, acho que nem o Lucas sabe. Eu originalmente sou formado em História. Sou um historiador. Caramba, isso eu não E, sabia. e migrar para a área de tecnologia como um todo já era um desafio, né? Porque eu não passei nenhum dos meus 4 anos estudando ou computação ou matemática, que são áreas que se utilizam muito no dia a dia. Mas ao mesmo tempo é a mostra de que tem existe essa possibilidade, né, de transição. Acho que de todas as áreas que compõem ciência de dados, que são pelo menos aí umas 10, a única que eu chego mais ou menos próximo é a lógica, por ter estudado na faculdade, mas fora isso. E aí depois eu fui também para o caminho de negócios, né? Fiz uma pós, comecei a trabalhar com isso, então também entendo um pouco da linguagem do cliente, né, que demanda de dados. Mas foi nas mentorias boa parte do que eu aprendi, especialmente na parte matemática, que era um grande gap que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Tem algumas coisas que eu ainda preciso de uma consulta, não é tão trivial. Cara, eu tô falando pra caramba aqui, vocês estão da onde? Fica à vontade, Felipe. Oi? Fica à vontade aí. Eu não tô Pra acostumado. ouvir. Eu não tô acostumado. Quando a gente faz as reuniões com o Lucas, é ele quem fala mais, né? Aí eu fico mais É verdade. aprendendo aqui com ele. Então, virar essa mesa ainda tá um pouco diferente para mim. Mas, enfim. Pois não. Uma dúvida, como é mais ou menos a empresa de vocês oferece serviços de análise de dados para outras empresas? É mais ou menos assim? Não. Eu trabalho alocado em uma empresa mesmo, uma farmacêutica. Ah, Porque eu entendi. digo clientes, é cliente interno mesmo. São áreas dentro da própria empresa que demandam dados. Entendi. E isso, curiosamente, nunca passou pela minha cabeça que existiam tantas áreas que demandassem de dados, né? Então, você acaba sendo um pouco Aí fugiu o nome. Coringa de todo mundo, né? a logística lá tipo, tu tem um GP que trabalha contigo, tu Sim. lida direto com o demandante. Um GP, né? Exatamente. Exato. Tem sempre um intermediário de negócios que faz esse filtro com o demandante, com os clientes, sejam eles externos ou internos. A grande maioria é interna, no meu caso, mas pode existir também externo. E aí, não necessariamente um GP. Eu tenho um GP
mas muitas dessas demandas vêm também do analista de negócios. Isso. Bom, o GP é curioso, né, quando você trabalha nessa área, porque você precisa saber precificar muito bem seu tempo. Quando eu digo precificar, é quanto tempo vai demorar isso daqui, né? Então, qual é o meu cronograma? Isso. Um ponto interessantíssimo dessa relação que vem de negócios e volta bom, não sei, pelo menos no meu caso, precificar o dobro do que o seu GP pede, porque é sempre para ontem Sim. Sempre colocar uma gordura, né? exatamente. Uma coisa que eu também aprendi na raça, porque quando eu estudei muito, fiz muito curso online, além do Lucas, né, para entender, e via muito aquelas lives que o pessoal faz no YouTube, e esse era um ponto que eu adorava, porque o pessoal ia ali na análise como se fosse, sei lá, um hobby. E a primeira vez que eu tive um prazo, falou: você tem 2 horas para entregar aqui a previsão de demanda do próximo mês. Ali que eu entendi, que falei: não, talvez seja a hora de dar uma negociada, jogar mais alto, que 2 horas talvez não dê. 2 horas é uma mentoria com o Lucas, a gente às vezes toma, para fazer uma análise completa, 5, 6, então 15, né? Acho que já teve algumas. O salário é bom, mas a cobrança é maior ainda, né? É equivalente, é equiparável. Mas, enfim, estou falando também só da parte ruim, tem a parte muito legal, que quando você vê todo o trabalho, tudo aquilo dando certo, é sensacional, assim, porque aquilo é uma informação valiosa num nível para a pessoa certa, aquela informação, aquele dado, aquela construção que você faz é provavelmente uma das coisas mais valiosas do mês que vai cair na mão dele. Então, é muito bom ver isso também acontecendo. Agora, uma curiosidade, assim, dentro do trabalho de análise de dados de vocês que vão atrás dos dados, saber onde que está o dado que vocês vão precisar, ou tem uma área, assim, que já traz meio que pronto os dados que vocês vão precisar? Tiago, esse é um ponto espinhoso, viu? Por quê? No manual, se é que existe um, deveria estar escrito que tem uma pessoa responsável por isso, porque a infraestrutura ela demanda quase tanto tempo quanto análise. Isso. Acontece que rasgaram o manual, não sei o que aconteceu com o manual, então boa parte dessas demandas ficam alocadas também com o analista. Porque não tem jeito. Essa visão que eu queria ter, que eu acho que tem empresas que acaba tendo uma divisão, né, de ter um engenheiro de dados, ter um cientista de dados, mas tem empresa que o analista acaba sendo faz tudo. Então, é por isso que eu digo que é um ponto espinhoso, porque eu sei que não é o certo, assim, mas no dia a dia, às vezes uma demanda que é muito rápida não vale a pena, assim, travar, criar todo um processo de contratação. Então, alguma parte dessa demanda fica também, não é nada. Eu me assustava muito antes de entrar, né? Esse é um ponto que me assustava muito. Eu falava, cara, eu não sei construir. Você estava falando do Cloudera, eu não sei construir um cluster de máquinas. Aí eu travo. Mas não é nada de outro mundo, assim. Acho que a estrutura básica, boa parte das empresas aí que se popularizaram em análise de dados já criaram uma interface amigável, um point click, enfim. Então não é nada absurdo, mas tem sim uma demanda de engenharia. Nem sempre ela está no escopo, mas ela existe sim. De todas essas demandas que eu me preocupava antes, uma que eu nunca me preocupei acabou sendo a principal, que é uma área quase que filosófica, de ajustar conceito com todo mundo. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser um entrave, um problema, e é o principal, assim, é o maior entrave, provavelmente. Isso daí é o que acho que tem mais, se eu não me engano, dentro da área de governança de dados, a gente chama isso de
dicionário de negócio que tu tem que ter, né? Uma linguagem comum aí dentro da empresa. Esse é outra questão do manual, né? Porque eu não sei onde que isso se perde. Em determinado momento, cada um fala uma língua e espera coisas diferentes, e aí entra o ponto que eu falei mais cedo, né? Trabalhar com dados é uma das pouquíssimas profissões em que você pode estar certo e errado ao mesmo tempo. Então, se você não alinhou exatamente o que você está fazendo, você pode acertar na vírgula o número, não é aquele número. E é o ponto que é o maior desafio. Cara, eu fiz exatamente tudo certo. Segui todos os passos, não tem nenhuma brecha, mas não era aquilo. O certo e errado ao mesmo tempo. No final das contas, para quem demanda, eu estou errado, mas do meu lado, eu tenho consciência que o processo foi bem feito. Esse é um grande desafio. Ele vem dessa questão, eu falei mais cedo, quase que filosófica, né? Porque, às vezes, vamos supor, eu quero saber qual é a possibilidade de um cliente novo comprar no próximo mês. É uma demanda que existe. Sim, sim. Dentro disso eu tenho, sei lá, infinitos conceitos, porque o que é um cliente novo? Próximo mês começa e termina quando? A gente está falando de qual temporalidade? Comprar é o que exatamente? Ele fazer o pedido, ele está autorizado, ele levar para casa? Tem diversos conceitos de uma demanda que às vezes tem uma linha. E sair atrás de buscando ali, quase que cavando, antes de sentar na frente do computador, cavando mesmo com pessoas. É uma coisa que demanda muito tempo e gera todo tipo de aventura empresarial que você puder imaginar. Sim, Então esse sim. talvez seja o maior desafio assim, hoje, extrair conceitos. Esse daí é um problema muito comum. Lá onde eu trabalho, por exemplo, tem a ideia do que é um cliente. É um banco lá. O cliente é agência de conta, o cliente é CPF. Tem sempre essas discussões, né? Sim, sim. Dependendo, aí vai depender muito de como é que é feita a demanda. Se ela não for padronizada, no meu caso, ela é parcialmente padronizada. Depende muito da área, né? Como eu disse, tem diversos clientes internos. Se ela não for padronizada, a chance de você cair num vespeiro de conceito é grande. Porque aí você assume que cliente é uma coisa e não é. Igual você falou, era essa contagem de CPFs. Eu estava olhando para conta, conta única do cliente, enfim, isso é realmente um grande problema. Mais do que os conceitos técnicos. O conceito técnico você resolve. Né? De todo tipo, toda a ordem de artifício que você pode usar. Stack Overflow, vídeo no YouTube, o que seja. Mas o conceito, ele não. Nossa senhora. Isso é complicado. Tem que ser conversado mesmo. E eu brinco com o Lucas que no começo, quando eu entendi que esse era o grande problema, eu virei quase que um Sócrates lá dentro da empresa, né? Porque o cara me falava, eu quero saber qual é a demanda de Y. Eu falei, não, vamos lá, o que é Y para você? Desculpa, gente, eu tô rindo aqui, ô Felipe. Não, mas é exatamente isso. Tô lembrando das nossas conversas sobre isso. Foi muito bom. Pessoal, tem o Vladimir. Só desculpa te interromper, tem o Vladimir e tem o Wesley, o Ricardo, a Ana, tá? Fiquem à vontade em perguntar, quem quiser perguntar alguma coisa pro Felipe. Vocês estão vendo que era essa a ideia principal aqui de sentir o que é a ciência de dados da vida real, né? Ele é o cara que tá lá, entendeu? Eu falando assim, que alguém viu já em algum vídeo ou não, meu, tanto faz. É o cara, beleza, né? Mais um cara falando. Ele tá lá, tá passando o perrengue diário. Então, quem quiser conversar, comentar, que já passou, fazer pergunta, fiquem à vontade aí. Só para, né, complementar essa fala aí do Felipe, eu também trabalho numa área de confiabilidade, né? Então tem muitos conceitos, também é difícil a gente explicar, né? Tu chega lá pro cara com uma planilha, chega lá com
Tá cortando, né? Acho que tem uma picotada na Ana aqui, ó. Achei Aqui tá cortando. aqui também. chega Peraí que com uma tendência e tu tem que Felipe, tento. Mano, eu te escutei bem Oi. mal. Cortou pra Tava mim. cortando aqui também. Tá, eu vou trocar aqui a minha. Mas, ô Felipe, é isso mesmo. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Agora bem melhor. Sim, melhorou. Tá. Mas é bem isso mesmo, é tu chegar e conversar com as pessoas, às vezes tu tem que dar um passo atrás, sabe? E explicar o básico, o que é cada coisa, qual que é o conceito. E você ainda falou um ponto que, não sei, eu ainda não vivi esse desafio 100%, que é explicar o trabalho. Eu já vivi o contrário, né? De ter uma demanda e eu não entender exatamente o que é aquela demanda. Falar, olha, eu quero saber quais são os clientes que fraudam. Eu falo, cara, eu não sei o que é fraude aqui. Se é ele não pagar, se é ele botar um nome que não é dele, um CPF que não existe. Esse para mim é o grande desafio hoje do dado, né? Porque ele sempre vai partir de uma pergunta. Você tem uma montanha de dados, um arsenal de técnicas, isso ajuda, mas a pergunta é o que vai te encaminhar para algum lugar. Então, Sim, entendi. eu particularmente, eu vim de um cenário de aprendizagem que as perguntas estavam quase sempre dadas. Então, vamos lá, vou participar de um desafio. Tem uma plataforma que é o Kaggle, né? Que eles disponibilizam bases de dados e te fazem uma pergunta, te dão ali uma hipótese, um cenário para você fazer a análise em cima daquilo. Ou seja, ela está dada, não tem margem de conceito. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Dia a dia, essa margem ela é absurdamente grande. Assim. E aí incorre o risco de novo, né? Tá certo e errado ao mesmo tempo. Você fala, cara, não é possível. E essa dualidade é o desafio, né, da área do dia a dia. O prazer é quando tudo isso dá certo. Então, tudo corre muito bem, é fantástico. Você descobre coisas que, enfim, talvez não tivessem no dia a dia perto, né? Eu tenho alguns casos aqui é uma farmacêutica e ela tem diversas linhas de negócio onde eu trabalho. Uma delas é a nutricional. Então, fazer suplemento vitamínico, enfim. E uma coisa interessantíssima que a gente descobriu é que esses compostos de vitamínico elas são menos suscetíveis da promoção do que pessoas que tomam remédio, não sei, insulina, por exemplo. Essas pessoas elas tendem, então, vamos supor, eu tomo glicose. Olhando depois disso, parece mais simples. Né? Na hora, eu tomo glicose todo santo dia. Se eu descubro que ela está em promoção, eu compro mais, porque eu sei que eu vou usar. Não faz sentido. Essas pessoas são mais suscetíveis à promoção. Mas na hipótese inicial, não. Todo mundo vai tomar vitamina, whey protein, que seja. Essas pessoas elas deveriam ser mais suscetíveis, porque elas são um shopper comum, né? A pessoa que compra normalmente. Não. Com promoção ou sem promoção não afeta tanto, ou comparado com a margem afeta menos, mas os outros que estão usuários recorrentes do medicamento, sim. Essa foi uma descoberta que a gente fez e foi fantástica. Ela mudou boa parte da estratégia de marketing a partir dali, de comunicação, enfim. Agora, para chegar nela, a gente viveu alguns conceitos ali, algumas brigas interessantes. E é isso, né? Então tem as dores, as delícias, que acho que como qualquer profissão, na hora que é muito legal fazer parte dela, na hora que, olha, né, por aí, eu ainda prefiro os 51% que são a parte boa. Essa aí é melhor do que outras partes boas para mim. Adoro fazer parte.
Felipe, uma dúvida, o trabalho de vocês é mais nesse sentido de estar analisando dados, ou então tem também questão de montar um aprendizado de máquina e colocar isso em produção, implantar, entendeu? Por exemplo, na hora que o cara comprar, eu já oferecer uma promoção para ele, alguma coisa assim. Pois, né? E hoje isso não se difere não, tanto mais, porque como é que eu posso dizer isso? Vamos voltar para aquele manual, né? No manual estava lá que existe o cientista e o BI da vida, que é o cara Isso, que ele analisa dados históricos, enfim. Isso é uma impressão que eu tenho, talvez pela bolha que eu estou inserido, pelo momento também, mas a impressão que eu tenho é que isso hoje se mistura muito. Então você não consegue mais dividir isso e falar, olha, isso daqui é trabalho do cientista de dados, porque é uma machine learning, é uma previsão para os próximos acontecimentos, e isso daqui é uma análise passada, até porque o machine learning, né, o que treina ele, é análise passada. Então, dividir assim, falar, olha, hoje o que eu faço é analisar como é que essas pessoas se comportam, e aí existe aqui a criação de um algoritmo que, não sei, sugere passos futuros, classifica as pessoas. Isso vai conversar muito, porque a análise passada vai alimentar, por exemplo, de sugestão, quais vão ser as próximas, qual é a margem que a gente tem. Eu tenho também um caso de sugestão, esse fora da farmacêutica, em que eu tinha muita margem de pessoas que. Era uma sugestão, enfim, que a gente fez para um e-commerce, e grande parte das pessoas elas tinham uma compra apenas. Então é difícil fazer uma sugestão, né? Como é que eu faço? Sugiro para pessoa, você que comprou, sei lá, abajur, também compre cama. Nem sempre é assim, né? Quando você tem um dado apenas, ele ainda pode ser um outlier, enfim. E o que a gente fez foi alocar todo mundo que tinha uma compra e que não tinha tanta informação nos maiores, né? Nos carros-chefes da empresa. Então isso partiu da análise, né? Vamos dividir aqui todo mundo por período. Será que em julho as pessoas compram mais cobertor? Questão de sazonalidade, né? Exato. E aí, se tiver sazonalidade, de novo, é uma análise do que já aconteceu do passado. Mas mesmo assim, isso alimentava ali um algoritmo que falava: olha, a pessoa comprou uma coisa, eu posso dizer muito pouco sobre ela, mas é julho. Então, você pode indicar aí, sei lá, cobertor, e que ela tem alguma chance de comprar, uma chance boa. Até a análise de acurácia a gente fazia pelo histórico. Então, assim, isso se mistura muito. Hoje, a realidade. Eu acho que eu passo 70 ou 75% do tempo fazendo análise de dados e 25% para ficar aí justo. Não, é porque, bom, enfim, eu vou englobar na análise de dados também um pouco de infraestrutura, mas dos 25, aí sim eu estou pensando em algoritmos, em aprendizado de máquina, para automatizar qualquer etapa do trabalho, enfim, tá mais ou menos nessa divisão. Dentro desses 75% tem uma parte aí que é infra, e que não sei, ela não é fixa, né? Depende muito do momento. 75% do tempo, sim, olhando aí para dados históricos e tentando extrair dele padrões, visualizações mesmo. Às vezes algo que é muito trivial não está claro para toda a empresa, a gente não está falando a mesma língua. Esse é um ponto interessante. A Ana, ela falou que ela trabalha com gestão, controladoria, se eu não me engano. Não, Não? eu sou engenheira de manutenção e confiabilidade. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Né? Sim. Então eu tenho uma parte grande de estatística também. Eu fiz pós-graduação e eu trabalho com engenheiro.
E engenheiro é um inferno, porque eles querem saber como que tu calculou, como que tu fez, qual que é a base de dados que tu utilizou, Entendi. se então tem que ser tudo bem explicado para convencer. E eu trabalho Verdade. com o SAP lá. Então, Bacana. então o SAP é uma plataforma antiga, né? E tudo em formato de texto. E a quantidade de dados que eu trabalho, se eu quero pegar, assim, por exemplo, quantidade de ordens de manutenção de um ano, dá umas 500 mil que quero analisar. Então, é bem ruim, assim, de trabalhar, né, com essa parte. Por isso que eu comecei a buscar alguma coisa para facilitar essas análises, né? Que nem o Felipe falou, tentar automatizar alguma coisa. Às vezes o Excel não dá conta, o Excel trava. Então, eu tô ainda na vida sofrida ainda, Felipe. Eu ainda Você ainda não tô nessa viveu. vida sofrida aí. E Ana, uma curiosidade na empresa, na fábrica aí. Você trabalha com alguma coisa de IoT, tipo, que coleta dados? Com certeza não, né, ainda. Tá coletando dados aí A dos gente começou maquinários. agora um projeto, a gente começou um projeto que se chama manutenção digital. A gente começou a monitorar equipamentos rotativos. Então, a gente instalou sensores, está captando esses dados, né, armazenando, para futuramente a gente começar a ensinar, né, a ensinar, fazer aí um machine learning, fazer previsão. Só que assim, ó, tá bem embrionário, sabe? Bem no início, Sim, mas é o entendi. futuro, porque é uma pressão, sabe? Sim. Tu O vai ter pessoal como pegar uma fala coisa em tempo indústria real já. 4.0, então o pessoal fala assim, uma indústria 4.0 tem muita coisa por trás, sabe? E eu compartilho, assim, esse sentimento do Felipe, sabe? O pessoal que machine learning, que é isso, que é aquilo. Eu fico apavorada, porque a gente tá recém no começo, sabe? Tá aprendendo, tá fazendo. Agora que a gente está fazendo um algoritmo para priorizar quais as máquinas que a gente vai começar a monitorar, porque não tem como eu monitorar, sei lá, 1.000 máquinas, né? O meu parque é muito grande, tem muito equipamento, né? Então tá Entendi. tudo bem recente, bem novo, né? Mas a tendência é cada vez a gente utilizar, né, a área técnica e trabalhar mais com, com previsão, né, com monitoramento online, né, Eu roubei a fala aí do Felipe. De forma nenhuma. Acho muito interessante. Eu não tenho nenhum. Acho que, para não dizer que nenhum, eu já fiz aquele dispositivo Raspberry. É a única coisa que eu passo perto de IoT, porque eu não conheço. Então é super interessante. Eu acho que essa linha Sabe, do IoT é uma coisa um pouco. eu acho que tem muita. Meu sentimento, tá? Eu não sei de vocês. Tem muita gente falando sobre a internet das coisas, mas o pessoal não sabe assim, o que é direito, sabe? Tem pouca gente no mercado, né, também que trabalha com isso ainda. Pouca gente que entende o que é mesmo, sabe? Internet das coisas é tudo online, sabe? Tudo se Sim, conversando. sim. Aí tu chega lá na máquina, o CLP da máquina não conversa com
sei lá, o CLP da outra máquina lá, entendeu? Aí os dados tu não cruza, não consegue cruzar os dados. Então eu acho que a gente está bem caminhando, né? Sim, sim. Eu tenho uma história interessante, e aí ela começa até com uma piada que um antigo chefe meu me falava. Ele virava para mim e ele falava: Olha, trabalhar com tecnologia é igual contar mentira. Se não tiver tudo alinhado, tem tudo para dar errado. Então, recentemente a gente fez um dashboard para a diretoria, e era algo até simples, e não batia nunca o número. Era impressionante, assim. Então você chegava na frente da diretoria, que era, né, é praticamente a área mais inacessível da empresa, e ele olhava e falava: Cara, mas aqui você está me falando que você vendeu, sei lá, 35 e aqui 22. Você vendeu quanto no final das contas? E não batia nunca. Impressionante. E é isso que a Ana falou, foi basicamente o que aconteceu. A gente tinha um tipo de dado que entrava num determinado lugar, que ele era contabilizado por um software, mas não era por outro. Então, para um era 35, para outro era 22. Quando eu consolidava as informações, eu não sabia mais o que eu tinha. E essa piada é uma piada, mas tem algumas frases aí em dados. Eu acho que é todo um processo. Isso daí, por exemplo, para mim seria um trabalho de curadoria de dados que teria que ter Sim. para validação daqueles dados, né? Antes de chegar para vocês. Muitas vezes isso. E aí, de novo, eu gostei muito desse exemplo da mentira, porque é basicamente assim: nem sempre só em tecnologia, às vezes em pessoas mesmo, porque Isso. é uma cadeia de processos que vão existir até aquele dado chegar para ser analisado, e cada um está esperando que o outro faça alguma coisa. Num determinado momento eu falo: Poxa, esse dado não chegou tratado para mim, porque o cara da ETL não filtrou ele. O cara da ETL está pensando a mesma coisa de mim, né? Então, tudo tem que ser muito alinhado, né? Quando a gente fala de tecnologia, tem que ser muito alinhado. Times, hoje, para quem, não sei, já tem alguma idade aí e já trabalhou com projetos, você vê o que é hoje as rotinas ágeis, é quase como uma bênção, assim, né? Porque a coisa ela ficava muito travada quando você definia escopo, cronograma e ponto final. E ninguém se falava mais, você tinha que ir lá olhar os requisitos, a documentação. Acho que hoje em dia esse tipo de rotina ela já ajuda muito. E para quem está migrando aí, eu acho que olhar para Agile Data, né, ou seja, análise de dados de forma ágil, eu acho que é um ponto super interessante, super válido. Se acostumar com essas rotinas, se acostumar com a forma de trabalho, porque é o que mais entrega valor. Né? Em alguns momentos estressa, né? Você sente muita falta de documentação, enfim, de um padrão ali mesmo de requisito, mas é o que mais entrega valor, sem sombra de dúvidas. E às vezes eu fico, né, pensando: Poxa, se não fosse isso, eu acho que eu ia chegar lá no dashboard e eu ia apresentar 5 valores diferentes. E tem muito processo envolvido, tem muita tecnologia que tem que se conversar, e um descuido ela muda. Ela simplesmente vem outro número. Sim. É como você falou, que é o Vladimir aqui de Manaus, né? Estou falando aqui. É aí, Felipe, é como você falou mesmo, aí é uma cadeia de processos. Eu acho que um dos principais pontos aí, no momento que a gente chegar em alguma empresa, é mapear processo, né? É entender quem faz o quê e para onde vai, né? A gente mapeando esses processos e tendo uma ferramenta, eu mesmo utilizo de uma de Excel, né? Eu uso uma planilhona de Excel que acho que todo mundo conhece, é um 5W2H, é quem faz, para onde vai, quando faz. Então isso é bem legal, assim, que aí tu já mapeia quem que me entrega esse dado. Aí, se convergir o dado, já vai logo na pessoa certa: esse dado está correto, volta e dá uma analisada, esse dado está correto.
e acho que poupa um pouco assim, poupa entre aspas, né, que analisar dados nunca é poupar nada, né, nunca é poupar ninguém, é muita coisa. Mas eu acho que Sim. a ideia é por aí mesmo, né, é processos, né. Pura e simplesmente isso, é um grande emaranhado de processos que da onde se extrai e gera informação. O 5W2H é maravilhoso para isso. Eu uso menos do que eu gostaria. Se eu pudesse me ligar uns 3 meses atrás, eu ia falar, olha, aproveita esse tempo que você está mais tranquilo, que você ainda não caiu no, no matagal pegando fogo, mapeia tudo. Você não conhece, é a melhor coisa que você vai fazer. Olha, esse dado vem daqui, se der problema, ele manda um e-mail para não sei quem, isso é responsabilidade de fulano. Um ponto que eu fiz muito, e hoje eu já colho alguns frutos disso, tem muita reunião, né? Acho que todo mundo que trabalha sabe que a gente vive em reunião. Toda reunião eu mando uma ata de tudo que foi falado e eu mando via DocuSign, né? Então as pessoas assinam. Porque, voltando para aquele ponto de conceito, às vezes você faz o 5W2H, ele está perfeito, só que ele não funciona, não é bem assim, né? No dia a dia, o dado que vem de lá, às vezes, passa aqui, tem uma etapa humana ali. Então, esse é um outro ponto também que eu anotava. Eu sou mineiro, né? Então, às vezes, a gente tem a fama de ser desconfiado. Eu gravo reunião e acabou a reunião, eu mando uma ata para o cara assinar. Que é ali que vai estar o conceito que ou eu vou estar certo ou eu vou estar errado, né? Basicamente. Mas sim, é um grandíssimo emaranhado de processos que gera informações, valor, insights, o que seja. E outra coisa, né, Felipe, a ata, ela é uma forma também de te resguardar, né, porque às vezes tu mostra análise ou tu apresenta lá o dashboard e o cara viu que não era isso que ele queria, né, não era isso que eu te pedi, né, aí a ata já te ajuda a lembrar os combinados, né. Eu faço muito isso com o meu chefe. Meu chefe é campeão de me pedir coisa, e daí eu vou lá, abro as minhas anotações. Ó, tu não. Isso aqui não, hein? Isso daí é primordial. Eu aprendi a duras penas também. E especialmente, eu já trabalhei fora da área de dados, né? Eu migrei. Então, em outras áreas eu acho que isso era mais maleável. Quando você está falando da informação que ou ela é certa ou ela é errada, ou ela é mentira ou ela é verdade, você ter mapeado tudo que levou até ela é primordial, né? Não tem meio do caminho ali. Você fala, vendeu 30, mas pode ser 20. Ou, sei lá, você tem 50 clientes, mas dependendo do que a gente fizer aqui, chega a 42. Não existe, né? Ou é certo ou é errado. Ou dá ou não dá. Se dá mais ou menos, se é probabilístico, é acima de 95. Senão, não me entrega. Então, você ter exatamente tudo mapeado é a única coisa que vai te resguardar de não estar sempre errado. Pode acontecer também. Isso aí. Mas, Ei, Felipe? Opa, deixa o Vladimir falar. Não, vai lá, Ana, pode falar. Não, eu ia perguntar. Obrigada aí, Vladimir. Eu ia te perguntar, Felipe, como é que é a tua base de dados, assim, tu é mais compras pelo trabalho mais com venda, o que foi vendido, provavelmente trabalha com níveis de estoque, alguma coisa assim, né? Olha, muita coisa. Você falou do SaaS, do SAP, né? E eu Isso. trabalho com Salesforce. E ele é um SAP, é um CRM grande. A área que eu presto, que eu estou alocado, ela digamos assim, ela é um misto de marketing com financeiro. Então, boa parte do que eu falo é vendas, clientes, enfim, porque é muito da realidade. E a base de dados que eu tenho é no Salesforce. Ele é um senhor CRM
e ele junta tudo em um cliente, ou seja, eu tenho desde as informações básicas que todo CRM me dá, mas também ele mescla quantos e-mails ele recebeu e abriu, quantos ele jogou na caixa de spam, se ele aceita ou não aceita receber SMS, aí se ele comprou na loja ou não, ou seja, uma informação de transação junto com de marketing, junto com se e aí ele pode dar algumas outras informações voluntariamente, se ele mudou de cidade ou não, que também é uma informação que ele pode dar via sensor, né, pelo aplicativo. Então ele concatena todo tipo de informação. Às vezes, na grande maioria das vezes, eu vou estar falando de vendas, de promocional, mas estoque pelo financeiro, quanto disso que está sendo perdido no estoque. Mas existe uma camada aí que entra muito em desempenho de canais, né? Então, como é que o canal telefônico... Legal. Então, e o Salesforce, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Existe uma tendência tecnológica hoje, não sei de onde que isso nasceu, mas as empresas criam tecnologias proprietárias que são teoricamente difíceis, né? Elas são próprias. E aí ela te amarra. Ou você sabe isso, então você trabalha. Senão, não. O SAP é um bom exemplo, o SAS é um outro exemplo, ou seja, é uma tecnologia própria para analisar dados, que não conversa com nenhuma outra que você conheça. Ele tem uma linguagem dele, você trabalha ou não trabalha com ele. O Salesforce é assim, então ele é complicado, no primeiro momento, para quem não conhece, mas ele é muito bom para ele amarra a pessoa, né? Não sei, no meu caso é um cliente, mas eu acho que pode ser outra denominação, em todas as variáveis. Você tem lá a comunicação que você tem com ele, o que ele prefere, se ele usou o aplicativo ou não usou, se usou aonde, se ele comprou na loja ou não comprou, enfim. É a visão 360 graus do cliente, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas o preço que se paga por isso é a tecnologia Salesforce inteira, né? Você tem que saber falar a linguagem dele. Entendi. Eu tenho a impressão que eu te cortei, Ana. Não, tá Não entendi muito. tranquilo, tá tranquilo. Não me cortou. O Vladimir que queria te fazer uma pergunta, né? Vladimir? Não, acho que... Enquanto ele não tem... Felipe, você chegou a trabalhar com dados externos aí? Externos... Fora da empresa, tipo, de site, de dados de tempo, rede social. Sim, já trabalhei. Rede social é pronto, né? Ela vai fazer de tudo para que você saiba o dado. Não existe nenhuma etapa de tratamento, é isso que eu quero dizer. Está praticamente dado. Então, eu já trabalhei com isso, é bem interessante. É um ponto muito interessante de trabalhar. Fora isso... Oi? Desculpa aí, até interromper aí a conversa, porque o meu celular travou, cara, na hora de fazer a pergunta aí, e ficou travado e eu não conseguia destravar. Pode perguntar aí, Lu. Assim, a minha pergunta é meio tranquilinha. É o seguinte, você falou que mudou de área, né? A minha pergunta seria o seguinte, como é que conseguiu, tipo, ingressar na entrevista, assim? Porque, assim, eu conversei com um professor aí, sou de infra, né? E, de repente, eu resolvi também sair fora de área. Assim, mas é a questão curricular mesmo, né? Às vezes a pessoa te pega aqui, tu pode até dizer assim, eu trabalhei com análise de dados, mas não é tão simples chegar, alguém te chamar, vamos conversar, beleza, agora eu te quero ter analista de dados. Saber assim, como é que foi esse teu passo a passo aí, como é que tu se ingressou assim na entrevista, como é que te escolheram, foi em função de como, entendeu?
Se puder falar aí. Claro, não, e vindo de infra, acho que é até um caminho mais curto. Eu estava comentando, eu tenho a minha primeira graduação, minha primeira faculdade, ela foi em História, então eu venho de um outro mundo ainda, que nem fala de tecnologia. E trabalhei a boa parte até os 29, mais ou menos, na área comercial, né? Então não necessariamente no front da área comercial, mas ali com inteligência de vendas, enfim. E no final do ano passado eu falei, não, eu acho que tá na hora de fazer uma mudança aqui, não é bem isso aqui que me vejo fazendo por daqui 10 anos, enfim. E aí foi quando eu mudei. Então eu não tinha nem background e nem formação. O grande negócio que me fez ser chamado para algumas entrevistas foi o portfólio, 100%, assim. Então, o que acontece hoje com dados, né? O mercado ele é engraçado, né? Porque ele tem bastante gente, ao mesmo tempo que ele não tem perfil de pessoas que dados demanda. Dados hoje, ele demanda um perfil que é quase dois mundos diferentes. Assim. O cara precisa ser tímido e extrovertido ao mesmo tempo. Mas ele precisa ter um perfil extremamente analítico. Isso é a visão que eu tenho participando de alguns processos seletivos. De novo, tenho consciência de que isso pode ser uma bolha. Eu vivo em São Paulo e aqui as pessoas pensam assim, mas pelo que eu entendi, ele tem que ter um perfil analítico e, ao mesmo tempo, ele tem que ter um perfil extremamente arrojado, que nem sempre conversa, né? Então, é difícil você encontrar essa pessoa que vai atrás e fala, não, peraí, esse número não tá certo, né? Só porque o computador me cuspiu que é 35, é que é 35. Vou lá falar com o cara de ETL, vou lá falar com não sei quem. Ele tem que ter esse perfil, ao mesmo tempo que ele tem que ser extremamente analítico. Então, por mais que existam muitas pessoas, esse perfil específico ele é raro. E quando eu entendi isso, porque eu tinha um ponto, né? Eu não tinha o analítico 100%, mas como eu já vinha de uma área comercial, em que ela tem um pouco desse arrojo, eu entendi que o segundo ponto poderia me favorecer. E foi isso que eu trouxe. Então, eu coloquei em quase todos os portfólios que eu construía, né? Quase todas as etapas de portfólio que eu construía, um trabalho detalhado de analiticamente como é que eu cheguei nesse ponto e escrevi aquilo com uma linguagem que mostrasse que eu fui atrás, que eu busquei, que eu, enfim, não simplesmente joguei um algoritmo e mediu o resultado. Essa mescla de perfil, aqui para minha região, para minha realidade, eu entendi que seria o meu diferencial. Então foi isso que eu mirei. E portfólio, senão não conseguiria, né? Porque sem formação, sem histórico na área, eu era praticamente um outsider. No meio de uma pandemia ainda, só o Lucas. Né? Aqui em Manaus o negócio é bem mais... não sei se é mais criterioso ou não, realmente ou outras questões mesmo de pandemia que está bem ruim, e a cada dia parece que o desemprego bate na porta de alguém, mas enfim, nós viemos aqui realmente para mudar o mundo, né, mano? É analisar dados. Não, mas eu passei por esse mesmo questionamento, sabe? De que a coisa era extremamente criteriosa, especialmente quando você lê, em alguns momentos, o que está escrito na vaga, porque eles precisam de um cara que analisa, construa, faça ali a validação se está certo ou está errado, documente. Pô, talvez eu nunca tenha todas essas competências, né? Acho que vai ficar. E aí, no final das contas, você descobre que a principal ferramenta de trabalho é o Excel. Então, que por mais que ele esteja te pedindo lá Hortonworks, o Hadoop, a Azure, o que seja, Google Cloud, no final das contas, você acaba utilizando um arsenal menor de ferramentas, a coisa ela não é tão complexa em termos de ferramental. Né? Agora, em termos de dia a dia, sim, aí é bem complexo. Mas tem disso também, eu já desanimei bem, viu, no meio do caminho. Falei, cara, isso aqui não dá pra mim, não. Todo dia que eu estudo um negócio, aparece um outro negócio diferente que eu tenho que saber. É igual a mim, rapaz.
Aí aparece que assim, a coisa ela vai virando uma bola de neve na sua cabeça. Eu, o que eu conheço de ETL, ETL, não sei se a gente está na mesma página, mas é quando você pega o dado de algum lugar, sei lá, de um sensor, transforma ele para ele falar a mesma língua que os outros dados que você tem e joga ele num local que ele pode ser consumido, né, por um dashboard, por um modelo preditivo. Então isso é ETL. Eu conhecia uma ferramenta de ETL e para mim estava ótimo, porque ela cobria todas as minhas necessidades. Essa é o Pentaho. O Pentaho, né? E é isso. Isso, muito bom. Meses que eu decidi falar, não, acho que agora dá para migrar para dados, vamos que vamos. Ninguém queria Pentaho, todo mundo queria ferramenta própria. Eu quero uma. Eu lembro até hoje de um cara que falou assim: a gente só aceita pessoas que têm experiência em Nielsen, que é uma ferramenta de outra coisa, e ela analisa mercado, né? E eu falei, caramba, será que ele está querendo mesmo um analista de dados? Eu acho que não sei se é bem isso. Então eu também dei essa desanimada, viu, cara? Mas no final das contas, um ponto que eu entendi é que pode variar muito o nome. O Brasil ainda é muito novo pensar nisso, então ainda não estabeleceu um nome comum para todo mundo. Tem empresa que chama de MIS, tem empresa que chama de cientista, o cara que é BI, tem empresa que é o cara que é cientista chama de BI, é uma confusão. Mas eu acho que até o próprio RH não sabe do que se pede, né, o RH. Eu já vi aqui, vaga aqui em Manaus, analista de Deep Learning. De caraca, que é isso, rapaz? O cara não tá sabendo nem o que tá pedindo. Isso acontece bastante mesmo, até porque é uma linguagem um pouco mais difícil, né? Gente, eu vou ter um compromisso agora. Eu agradeço aí o bate-papo. Valeu, Felipe. Valeu, Ana aí. Valeu, professor. Valeu. Espero que a gente aí no grupo aí, se precisar de alguma coisa, bata o fio aí, viu? Obrigadão. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Vladimir. Boa sorte aí na saga. Valeu, um abraço para todos aí. Valeu. E Felipe, nessa parte de. Chegou a falar de documentação. Vocês, como é essa questão? Vocês criam documentação dentro do código mesmo, então? Essa parte aí, eu posso te falar qualquer coisa, nenhuma delas vai dar certo. Documentação é o inferno na terra de dados, cara. O que acontece, né? A gente trabalha com muito script, nenhum deles é comentado. Quando comenta, você tem que mudar alguma coisa, a pessoa deixa o comentário da versão anterior, muda, e ele já não faz o que está no comentário. Por que isso acontece? Né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Você consegue parar e falar, agora eu vou escrever pensando nas pessoas que vêm depois. Você usa uma ferramenta de controle de versão, alguma coisa assim? Cara, a gente tem ela... Como é que eu posso dizer? Ela é subaproveitada. Então eu sei qual é a versão, eu sei o que foi alterado, mas em muitas vezes, especialmente quando a gente está falando de análise de dados, a gente está falando de lógica, né? Ou seja, o que o cara mudou de caixa para unidade? Motivo, né? Isso eu não tenho. E isso aí começa a gerar algumas confusões, né? Então por isso que eu digo, documentação, cara, é um inferno na terra. O que eu faço dá mais ou menos certo. Acho que eu ainda tenho um caminho aí para melhorar nisso. Eu tenho o nome disso? Eu consulto bastante o versionamento que você falou, ele é importante, mas mais do que isso, eu tenho um dicionário de dados em mapa mental. Então, assim, ali tem tudo da onde vai para onde vem. Você já viu essa técnica? Tem até um site que eu uso que faz isso, que é o Mind Master. Então, o mapa mental, ele é aquele desdobramento que você vai fazendo, parece uma árvore. E é o que funcionou para mim, porque eu tenho algumas documentações que estão em áudio, como eu falei, eu gravo reunião, eu tenho algumas documentações que estão
versão escrita, eu tenho outras que é um código documentado. Então, para juntar tudo isso e conseguir não ficar louco no caminho, o que eu criei foi, eu assinei, né, eu acho que é R$ 5 o mês, aquele um mapa mental, e eu vou colocando arquivos ali dentro. Eu falo assim, quando eu falo de dashboard, eu estou falando do quê? Aí eu tenho lá todas as procedures do banco SQL que geram as tabelas temporárias que são consumidas pelo banco. Eu tenho as reuniões que a gente fez para garantir que o que eu vou apresentar no dashboard é exatamente o que deve ser apresentado, se os dados, enfim, são aqueles mesmos. E eu vou criando aquilo como se fosse uma árvore, né? Acaba sendo uma anotação para ti, né? Para te entender. Eu abri para o grupo. Hoje Sim. ele tem mais contribuições do que só a minha. Mas inicialmente era para mim. Mas, cara, a documentação é uma pedra no sapato. Esses dias, inclusive, estava conversando com um outro cara de dados. Essa semana teve um. Como é o nome? Se fosse um encontro online, eu esqueci, conferência online, enfim. Webinar, Isso, mas sabe quando é uma sequência na semana? Semana do não sei o quê. Sim. E aí a gente foi assistir, acabamos conversando depois, e eu perguntei para ele, falei, cara, como que você documenta, né? Documentação é uma coisa que para mim é muito desafiadora, porque cada um faz de um jeito, eu, para interpretar, crio um outro jeito ainda, e aí no final das contas você cria mais documentação do que código, ou o contrário, né? Ninguém sabe de nada, só aperta o play e vê o que acontece. Eu lembro que ele me falou o seguinte, falou, cara, eu tenho um notepad, fala eu anoto, pede eu anoto, eu copio o código e colo lá dentro. Ele já tem quase 900 páginas, mas ele é a minha documentação, porque ali eu sei me guiar. Falei, cara, então realmente é um negócio complicado, né? Porque uma versão oficial que todo mundo usa não existe. Quando eu conversei com ele, eu falei, vou montar uma startup disso, de documentação de fonte de dado, porque não existe, cara, não tem um padrão hoje. Entendi. Que diferente de aplicação, que já tem um padrão de documentação, tu não tem, assim, na parte de dados. O que você usa em aplicação? Geralmente tem, pelo menos lá no banco, os fornecedores entregam tipo, o documento de requisito do sistema, documento do código em si, das funções que foram criadas, entendeu? Tem algumas documentações padrões que já são entregues pelos fornecedores. Aí, nisso já dá para entender o que aquela aplicação está fazendo, entendeu? Entendi. Dentro de dados, realmente, como tu falou, qualquer alteração ali muda toda a lógica. Perfeito. Além disso, muda o dado, né? Se fosse só a lógica para chegar no mesmo número, e tudo bem. Agora não, é aquele ponto que eu estava te falando, né? Que eu vivi. Pô, você vendeu 35 ou 22? Em uma página do dashboard você fala 35, na outra 22. Aí você vai ver as duas. Eu trabalho bastante com SQL. As duas procedures são diferentes. Pô, não sei o que aconteceu aqui, o que uma é diferente da outra. A última versionamento apontava que aquilo foi alterado para melhorias, fecha aspas. Não sei, a informação se perdeu. E então, até o que faz é muito bom. Mas que número que tem que dar? Qual que é o número certo? Eu tenho um problema, cara, você não acredita. Que às vezes eu bato dado com um sistema transacional. Como é que é? Ele praticamente compete com a minha área dentro da empresa, porque é um provedor de serviços, faz a venda lá no PDV, no ponto de venda, e oferece um relatório final. Fala, olha, você teve tantas unidades vendidas, você teve isso, teve aquilo, e aí no final do mês o meu dado tem que bater com o do provedor, né? Sim. Não bate pau, cara. Eu tenho um conceito que é assim, o paciente que fez a primeira compra. Esse conceito
é impressionante, porque dá vontade de você ligar pro cara e falar, cara, você comprou pela primeira vez, pelo amor de Deus. E não bate. Eles falam que vendeu para 3 mil pessoas que nunca tinham comprado antes, eu falo que foram 1.500. E aí você vai ver, tem uma montanha de código, eles vão morrer no meio daquele código, só para entender. É uma lógica de negócio enorme ali, né? Exatamente, para um número. Então, mais às vezes, até daqui a documentação lógica, que aí eu entendo que vem de uma documento de requisitos e do que está acontecendo ali, eu acho que tem muito de. Tá, mas o que tem que dar aqui no final? Pelo amor de Deus, porque isso falha bastante, viu? Não encontro, pelo menos não encontrei ainda uma ferramenta que é o GitHub da análise de dados. A gente usa muito, mas que versiona, fala, ó, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso, que junta ali os requisitos e mescla todas as regras de negócio com as fontes de dados, a lógica que está nas proxies, tudo isso eu não encontrei ainda não. Felipe, agora, a LGP, essa parte de LGPD acabou interferindo em alguma coisa com você lá? Muito. Interferiu bastante. Principalmente com... Primeiro, comunicação, né? Interna. Ela é toda cheia de nuances ali. Se você for mandar esse documento para algum fornecedor, enfim, ele tem que ser criptografado, você tem que mandar via um protocolo específico. Isso mudou bastante. Mudou assim, eu estou lá 3 meses, e mudou há 2 semanas. Então, a gente já vem falando disso aí há uns 2 anos, mas agora que a coisa está muito mais perto de acontecer, que essas mudanças estão realmente acontecendo. E também com gerenciamento mesmo de dados, né? Como é que é? Governança de dados. Isso. Quanto tempo aquele dado fica com você antes de ir para um local um intermediário? Quanto tempo aquela informação ela é válida para alguma coisa? Isso mudou bastante, viu? Especialmente a gente que trabalha ali com uma intersecção com marketing, né? Então, o cara, ele me dá uma informação do tipo, eu aceito receber SMS. Que não está no meu banco de dados, eu já fixei. Então, se eu for lá e filtrar que aceito receber igual assim, ele vai aparecer. Só que essa informação ela é válida só por 1 ano. Depois de 1 ano, Entendi. o cara não deu um aceite de novo, aí eu não posso mandar. Eu posso guardar a informação, mas não posso mandar. Entendi. Validade dos dados, né? Exatamente, isso mudou bastante. E antes era ad infinitum. Acho que quando eu cheguei, eu até tinha algumas tabelas ali de base histórica que tinham dados de cliente de 2014, telefone, e-mail, essas coisas. O cara cadastrou em 2014. Hoje a gente já tem uma governança um pouco maior de quanto que esse dado ele não vai ser descartado, mas ele não pode ser utilizado, né? Quanto que ele está acessível ou não. Entendi. O Cloudera lá que eu mencionei, uma das ideias é para trabalhar com essa questão de LGPD, que é como se tu consegue definir o perfil dele lá, o nível que, digamos, eu coloco para o teu usuário, consegue dar o select, digamos, no CPF, mas para ti só vai aparecer os 2 últimos caracteres. Verdade. Entendeu? Aí, para mim, eu consigo dar o select e ver toda a informação, porque eu sou da área de negócio, por exemplo. Sim. É bacana esse nível, assim, que ele consegue chegar de segurança lá. Legal. Isso é a parte né? Porque o Cloudera ele vem do Hadoop. Sistema Hadoop, né? Qual que é o de SQL deles, a ferramenta? O próprio Cloudera, não? Né? SQL, em si, ele é mais de NoSQL. Ele tem um sistema lá que é o Hive, digamos que tem um arquivo de texto lá, e ele consegue meio que converter aquilo lá para te fazer consulta de SQL. Aí tu faz consulta de SQL, por trás dos panos ele está, na verdade, executando
uma função que é map reduce, que a gente fala. Sim, Tu claro. tá executando um código por trás dos panos, mas tu executa como se fosse um SQL. Entendi. E tem o banco da SQL, que é o HBase, que é um banco colunar. Que mais? E tem vários bancos que acabam sendo liberados pela Caldera, né? A Apache vai soltando, né, novos bancos e tem outros que eles dão suporte. Tem um que é mais para essa parte de alto volume de dados, né, que é o Apache Kudu. Tem Eu já uma usei. unidade de coisas, entendeu? Aí essa parte que eu falei do IoT lá, aí tem o Kafka lá, que é uma plataforma de mensageria. Aí tu trabalha com streaming de dados. Aí tu pode fazer que nem tu falou lá, o ETL para jogar os dados dentro de lá do Cloudera, já para te poder conseguir consumir e fazer uma análise de dados, entendeu? Em tempo real, quase assim, entendeu? Eu já usei o Pig, é uma linguagem. Tem o Pig é uma linguagem de consulta que tu pode usar lá no. Semelhante a esse do Raio, só que ele é uma linguagem diferente do SQL. Ele é próprio, né? Ele entra naquela questão do Salesforce, que o cara cria uma linguagem inteira para segurar o consumidor, né? Enfim. Aí o ideal do Cloudera é quando tu tem muitos dados trabalhar, realmente. Só vale a pena se for para isso, muitos dados de trabalhar. E consegue distribuir, digamos, e tem um carinha lá que é o Spark, que aí também trabalha com Python aí, e escala para machine learning. Fora Java. Aí tu consegue fazer processamento de memória nele, entendeu? E ele distribui isso em vários servidores do trabalha com processamento distribuído. E ele é mais amigável, né? Ele tem uma linguagem, não? O rato puro, né? Se for colocar todo mundo no HDFS puro, você tem que criar um código e compilar ele em tempo. Então é mais complicado mesmo. Isso. Aí esse Spark tu consegue trabalhar com o streaming que eu falei em tempo real. Tu pode ter um modelo de aprendizado de máquina, por exemplo, lá, que à medida que está chegando, por exemplo, dados transacionais, que analisar fraude. Chegou uma transação, tu já vai passar aquela transação ali num modelo de aprendizado de máquina e já dar uma resposta para outro sistema, tipo, autenticar ou não a transação. Aí dá para trabalhar nesse jeito também, ó. Eu confesso que eu nunca trabalhei em streaming em tempo real. Viu? Sempre Então, tinha pelo menos um D-1 ali. então, nesse caso, dá para te trabalhar em tempo quase real. Como se fosse uma API, assim, o teu algoritmo lá de machine learning está processando e já dando a resposta. Entendi. E lá a gente também tem o SAG lá no banco. Principalmente para essa parte de segurança aí de fraude. Aí a gente pega muito essa parte de analisar a transação e já dizer se é fraude, não, dar um grau de risco, né? Cara, o Lucas, eu aprendi SAS com ele. Eu acho que ele é um dos poucos caras que ensinam SAS, velho. Porque Bacana. eu. Pô, Eu nunca vi lugar que ensina SAG mesmo. É um negócio que é. Pra você ter uma ideia, eu li um livro para escrever minha primeira consulta ali, né? Falar, importa essa base, tá? Porque eu não consegui encontrar isso em lugar nenhum. Eu comprei na Udemy, cara, que às vezes tem R$ 20 um curso. O curso era de um indiano, eu não consegui entender nada. Eu falei, eu acho que SAS não dá para mim. Tá cheio E aí, de ano de análise de dados aí. impressionante. E aí eu falei, não, acho que a análise de dados não é para mim. E aí quando o Lucas falou, não, vamos fazer uma aqui no SAS, eu falei, caramba, eu nunca tinha, pelo menos no contexto, assim, mercado brasileiro, não encontrei ninguém que fazia isso, não. Então, foi bem interessante, mas assim, também eu ainda tenho umas ressalvas com essas ferramentas que elas criam, elas dificultam, aumentam a barreira de entrada. Elas meio pra que evitar ficam modelo pra ti, né? E tu nem sabe o que ela tá fazendo por trás, né? o SAS ele já é mais transparente. Uma que me deixa. O SAP é um que me deixa meio ressabiado.
Ele Uhum. te dá alguns números ali, você fala, não, será que é isso mesmo? Não sabe como ele gerou, né? O SAP é estranho, né? Porque tu precisa ir por transação, né? Aí uma tabela, ele tem, por exemplo, o nome do equipamento, mas ele não te dá o número. Aí tu tem que ir em outra transação para pegar um número. Aí tu tem que ir em outra transação para pegar a quantidade de horas. E aí tu tem que ficar cruzando esses dados. O SAP é muito ruim. Acho muito engessado, velho. Eu tenho a impressão que eles complicam para evitar que o cara saia, né? Porque você fala, eu já sei SAP, agora para entrar outro fornecedor aí, melhor ficar onde eu tô. Agora o SAP ele tá, eu nunca vi tá ainda, é o For HANA que eles chamam, né? Que dizem que Tá. é mais vai ser tipo o aplicativo mais intuitivo. A cara que eu vi dele em fotos, alguma coisa, captura de tela, eu achei a mesma coisa que é hoje, só que mais bonitinho, assim. O SAP, ele é um ERP, né? SAP. É, Isso é um ERP. Ah, tá. Lá no banco a gente usa o Hyperion da Oracle. E o pessoal lá da área de negócio gosta muito dele. Nunca vi como ele é, né? Mas o pessoal gostou dele lá no banco. Felipe, foi. não sei se tu me permite. Eu sei que tu veio de outra área. Parabéns por ser historiador. Obrigado. Precisamos, em algum momento da vida, vamos precisar mais historiadores. Não, Mas assim, entendo essa mudança da tua área e queria. Tu teve aqui mentoria do professor Lucas, que assim, é um cara sensacional, consegue fazer a gente entender de forma fácil as coisas, né? Mas assim, o que mais, além da mentoria do professor Lucas, tu fez? cara, tanta coisa. Eu acho que assim, fiz muita coisa, algumas coisas eu não recomendo, né? Porque às vezes a gente erra também. Mas uma que eu recomendo muito para quem quiser, né, fazer essa mudança e deu muito certo para mim, é participar desses desafios, não sei, o Kaggle tem muito, né? O Kaggle, quando ele está aberto, ele tem muito. Uhum. E eu participei de alguns brasileiros também, desafio de dados abertos, não sei de onde. Isso é impressionante, porque por mais que a gente faz aqui a mentoria, eu fiz alguns outros cursos fora da mentoria, online também, e tem muito conceito. O conceito ele entra por um ouvido e ele sai pelo outro. Quando você está ali no meio de um desafio, você fala, cara, eu não sei fazer isso. Você vai aprender uma maneira que fixa e você gera portfólio. Então, considerando as coisas que eu acho que eu fiz certo, essa aí é a principal, assim. Na Participar de prática, tudo. né? É, o Kaggle para mim é maravilhoso, mas mais do que ele, eu faço parte dos grupos daqueles dados abertos, não sei o que, e o governo, no geral, do Brasil, ele tem Muitos muitos, dados, né, para trabalhar. ele tem muitos editais para isso, né? Ele fala, olha, eu vou te dar a base de dados aqui de, por exemplo, educação. Eu quero entender aqui quais são os fatores que melhorem, mais influenciam o bom desempenho na educação. E ele abre os dados, né? O Brasil a gente tem hoje, bem ou mal, não estou nem falando muito bem, mas aquela questão da transparência, portal da transparência, você consegue importar muito dado. Então fazer, acho que é o principal. Porque mesmo assim, você faz no Excel, ele já andou já deu um passo para frente. Eu entendo que essa parte de conceitos é muito importante. Estou vendo isso muito com o Lucas também nas nossas aulas. Tu olhar o gráfico. Né? Ana, eu
Eu acho que falhou a sua ligação, a sua fala. Todo mundo aí? Olha, eu tô. Cadê a Ana? Voltou? E aí, pessoal, Agora, voltaram a me ouvir? agora sim. Ô, internet tá horrível aqui, hein? Tá complicado, desculpa, gente. Mas o que eu queria falar, Felipe, era essa questão do conceito, né? É muito importante. E o Lucas me fala muito isso, né? Vamos aprender os conceitos, porque a ferramenta a gente aprende depois, né? Sim. Só que eu fico um pouco ansiosa, assim, porque se eu soubesse um pouco mais de ferramenta, eu sei que eu passaria a minha vida, assim, né? E eu acho que essa coisa do cientista de dados, tu acaba sendo uma pessoa muito curiosa, né? Tu acaba buscando muito conhecimento, vai procurar muito na internet, em YouTube, em vídeo, né? Tu acaba sendo uma pessoa mais, parece, tenho essa impressão de uma pessoa mais ativa, né? Sempre buscando mais conhecimento, entender mais, né? Então, tu diria que é a mesma coisa, é mais importante conceito do que ferramenta? Olha, eu acho que com certeza. Porque a ferramenta ela pode mudar, inclusive, né? Então, você é um especialista hoje em dia em COBOL. O COBOL não é bem uma ferramenta, mas como é que era aquela, Lucas? Fortran? Fortran é uma ferramenta. Fortran é uma linguagem de programação também para trabalhar principalmente com cálculo numérico. Mas ele era. Tá. Hoje eu não sei se ele é utilizado ainda tanto eu sei que em alguns lugares ele porque tem alguns sistemas que ainda funcionam. Mas no mercado de trabalho, assim, eu nunca vi ele ser. Mercado, quando eu falo mercado de trabalho, assim, fora da academia, tá? Fora da academia, eu nunca tinha visto ele nunca vi ele ser usado. Eu posso comentar isso daí, o que você perguntou, Ana, é assim, por exemplo, eu sou especialista em SaaS, né? Aqui o Thiago comentou sobre isso. Eu trabalhei com SaaS, sei lá quanto tempo da minha vida. Desde quando eu entrei no banco, eu ficava, né, nas áreas de risco, sempre foi SaaS. Aliás, os bancos usam SaaS porque ele é robusto, já comentei isso, né? É robusto, ele é forte e tem muita segurança para informação ali dentro, enfim, tem N questões. Só que é assim, quando você vai para um setor de análise de dados que, digamos assim, não banco, não financeiro, aí daí o SaaS não é tão utilizado. Pelo menos aqui no Brasil, tá? Tô falando aqui do Brasil, tá certo? Você já não tem tanto isso. Então aí você vai ter mais. Hoje em dia o pessoal gosta muito de Python. A minha esposa, por exemplo, ela é headhunter na área de tecnologia. Então ela fica caçando talentos, né, para empresas de pessoas que, enfim, de várias áreas possíveis, desde desenvolvedores, analistas de dados, BI, tudo que você pode imaginar, que foi o que o Felipe comentou no começo da conversa, que hoje em dia é bem misturado e você acaba, dependendo da empresa que você vai, não é muito definido isso, né? Quando eu fazia análise de dados dentro de diretorias de riscos, eu fazia análise de dados para vários departamentos, por exemplo, assim, que eu fui passando, que eu precisava, ia e voltava. Mas, de qualquer forma, vai depender muito da empresa onde que você está. Então, hoje em dia está esse frisson desesperado pelo Python. Todo lugar que a minha esposa pega aqui é Python, eu vejo Python, Python, Python. Quando eu fui entrar para trabalhar nessa área do setor financeiro, era um desespero absoluto por SaaS. Um SaaS era o cara, você tinha que aprender SaaS. Aí foi lá o Lucas, aprendi SaaS, não sei o que, beleza, pororó. Quando eu estava saindo desse mercado, que foi o ano passado, em 2019, o pessoal já não falava tanto mais no SaaS. Tava, vamos tentar utilizar o R, o Python. Estava começando a migrar para algumas outras coisas dentro do próprio sistema. Ou então os próprios sistemas do Hadoop, como o Thiago trabalha. Que é uma coisa também extremamente nova, né? Estão começando agora no Brasil, tem bastante dificuldade nisso, até pessoas que trabalham com isso.
e devido até à arquitetura de processamento dele, que são as arquiteturas seriais, enfim, é bem complexo ainda, e qual que é o detalhe? Muito novo no mundo. Então, assim, em um lugar que eu trabalhei, eu estava conversando com uma pessoa de lá, faz o quê? Uns 6, 7 meses, um pouco mais, uns 8 meses, acho que mais ou menos. Eles estavam com um problema assim, eles instalaram toda a plataforma Hadoop, toda, vou chamar de zoologia, porque eles colocam o nome de animais, né, dentro da Isso. toda. E aí, o que acontece? Eles começaram a ter tanto problema que eles não sabiam, de processamento, como instalar e etc e tal, que eles estavam vendo com a empresa que criou o Hadoop, que é americana, se eles vinham aqui fazer uma consultoria para eles. Porque Eita. ninguém conseguia resolver o problema. Entendeu? Ninguém conseguia. Então, assim, e aí entra um detalhe que, assim, até quando o Hadoop vai dar conta ou vai vir outra empresa que vai montar outra coisa que vai vir em cima, né? E aí fica nesse samba do crioulo doido. Então, com relação a hoje, o que eu vejo, Ana, para ferramenta, o pessoal gosta muito de Python e o R nem tá começando agora. Assim, não é que tá começando agora, o R é antigo também, mas as pessoas não utilizam tanto, digamos assim. Agora as Polarizando, né? pessoas estão começando a utilizar um pouco mais o R, né? O R era bem acadêmico, o R é antigo, é acadêmico para utilizado dentro dos departamentos de estatística já faz muito tempo, né? E agora, como os estatísticos começaram a ganhar força em cima de ciências de dados, que é muitos dados para ser analisado, o pessoal como, então o R é bacana, o R é bacana. Aí o pessoal integrou com um pacote Anaconda, que você instala N coisas, inclusive você pode instalá-lo. Até o SQL Server agora já vem com a coisa para R. Já. Olha só, isso eu não sabia, isso é legal. Então, Sim. assim, ferramenta, cara, vai ter sempre. Acho que eu cheguei a comentar contigo uma das aulas. Falei, dá uma olhada, vê se você consegue instalar o Python até na sua empresa, ou R, alguma coisa assim. Aham. E eu acho que eu falei demais. Não, bem capaz. Esse daí eu ia dar realmente para ela, porque o sábio, pelo que eu vi, é bem complicadinho. Vou iniciar uns estudos aí, dar uma olhada, como é que posso trabalhar aí com R, com Python, para ver se facilita um pouco a minha vida hoje, né? Eu tava, só para completar, eu acho assim, o conceito ele é muito mais importante que ferramenta. Mas eu acho que antes do conceito ainda tem uma outra coisa que é fazer. Porque, eu juro para você, eu consigo te enterrar em um livro de conceito e te fazer não entregar nada, você entendeu? Então, sair disso e falar, olha, faz um feijãozinho com arroz muito bem feito, talvez seja melhor até do que experimentar um conceito novo que você não vai usar, ou uma ferramenta nova que você também pode não usar. Eu acho que Concordo. Eu sou muito do básico também, né? Fazer bem feito o básico, depois a gente parte para o mais pro intermediário. E também, eu acho que partindo do que o Lucas falou, tipo, conceito geralmente não vai mudar tão fácil assim. Agora, a tecnologia, a linguagem de programação estão sempre mudando, né? Por isso que o conceito é muito importante. Eu estava falando aqui das linguagens, eu achei que elas eram ferramentas, mas muda, às vezes o mercado muda e você se prendeu a uma ferramenta, né, um conceito, algo assim. Eu recentemente, cara, estava aquele mesmo cara do seminário conversando e ele programa em uma linguagem que chama Go, que é a linguagem do Google. Isso. O Google desenvolveu uma linguagem e está propagando aí. E de acordo com ele, o Go é melhor que o Python, ele é mais simples de escrever do que o Python e é a próxima linguagem de machine learning. Eu falei, caramba, quantidade de gente que está aprendendo Python agora. E aí você me fala que o Go vai vir para substituir, eu não sei, eu acho que tem aí uma curva de 2 anos para isso acontecer, mas... Tem o Lua, não sei se você já ouviu falar, tem uma infinidade de linguagens aí.
Lua eu não conheci, não. Já fiz em Julia, cara. Julia é o máximo. Enfim, Mas aí, ferramentas muda pelo próprio mercado, né? Você nem. então, eu acho que tem que seguir um pouco do mercado. Não adianta tu aprender essas linguagens que não são quase usadas e chegar no mercado e vão te falar para usar o Python, né? Aí não vale a pena. Não, mas aí tem o ponto também do conceito, né? Eu acho que isso também o Lucas não sabe. Quando eu decidi aprender programação, eu não escolhi uma linguagem. Eu fui num negócio que o MIT criou para ensinar a criança a programar, chama Scratch, e que é uma série de blocos que você vai arrastando. Falar, esse daqui é o bloco que soma, aquele ali é o bloco que cria variável. E aí você vai se acostumando, né? Como se fosse uma criança. Essa é a base de algoritmo mesmo, né? Exatamente. O que é a lógica da programação? O que é um loop? O que é uma Esse aí variável? geralmente se usa o Portugal, né? Tu já Eu conheci o Scratch primeiro que o Portugal. Enfim, hoje, para mim, é muito simples eu olhar para uma linguagem. Então, o SAS talvez não, mas com Python, com Java, e falar, não, tudo bem, vamos ver o que dá para fazer. Porque toda linguagem ela vai ter algumas coisas, né? Todas elas vão ter variável, loop, todas elas vão ter funções. Então, isso é comum a todas. Você só precisa saber como fazer. Então, aí você já consegue até fazer umas perguntas melhores, né? Como eu faço loops no, não sei, Java, no C++, C Sharp. E aí você vai criando ali, mas a lógica, o conceito, o primeiro ali, para mim foi fundamental. Mas, de novo, essa linguagem, o Scratch, ela era muito boa para mim porque ela dava para fazer logo de cara. Então, no primeiro dia, você já fazia um joguinho ali, que a bola batia no lugar, voltava. Isso para mim era sensacional. E aí, por isso que eu chamo de feijão com arroz bem feito. Eu programava naquela época? Não. Mas eu tinha um joguinho feito. Então, já era alguma coisa para mim. Essa parte é Legal. importante. Quem já tem um background de programação é até mais fácil, né? Mas tu que veio de história, daí Não, e tem outras áreas, né, cara? Hoje, dado, ele é tudo. Porque tá tudo em computador, tudo armazenando informação. Então, assim, tem área que às vezes você nem imagina, mas o cara tá extremamente interessado. Tem advogado, tem de diversas áreas que realmente migram, né, para essa área de dados. Ó, o Ricardo. Eu vi Não um. sei se o Ricardo. Desculpa, Felipe, pode falar. Eu ia comentar que o Ricardo. Não, fala. Aqui, eu não sei se ele tá com o microfone aberto ou escutando a gente. Ele é biólogo. Sim, Ricardo é biólogo. sim. Tá indo para essa área também, né, Ricardo? De análise de dados para trabalhar com saúde pública, que tem toneladas de dados e pouco braço. Sim. Entendi. Boa noite. Bom, estou a acompanhar o debate e estou a gostar. Pensei que fosse o único nessa transição, né? Eu venho de uma formação de biologia, agora estou a frequentar o curso de saúde pública e tudo análise de dados. Então, estou nesse processo de passar de uma área para outra. Estou aprendendo. Sim, mais ou menos, eu acho que com essa experiência dos colegas me dá mais força de poder fazer essa transição. Certo. Legal, Ricardo. Bom. Certo. Cara, você estava falando de área de análise de dados, eu lembrei de uma que é fantástica essa história. Tem acho que ele não é mais comediante, que é o Murilo Gun. Opa! Ele é daí. Já vi essa história dele. Já? Que ele usava. Pô, não ouvi, eu não sei aí. Muito aí pra legal. mim. Conta aí. O cara era comediante. Então ele fazia o quê? Stand-up, subia lá no palco e contava piada. Aí ele decidiu, para melhorar o show dele, que ele ia mapear, gravar mesmo o show, e nos momentos de risada ele ia ver qual era a piada, né?
Por exemplo, então ele gravava o áudio, e aí sabe quando fica aqueles tipo batimento de coração na tela com áudio, quando ele sobe para um agudo, que são as pessoas rindo, né? Tá o volume alto da plateia, volume baixo, então tava todo mundo quieto, prestando atenção. E ele olhava para aquilo e falava, olha, essa piada aqui jogou lá em cima, essa aqui jogou lá embaixo. O pessoal não riu tanto. Então essa daqui eu não conto mais. Aí beleza. E esse cara, ele, além de comediante, ele também é um senhor empreendedor. Ele criou isso como se fosse um software que ele mapeava quanto que a galera gostava muito e falava, guarda, esse tema é bom. E ele guardava aquilo para ele, né? E no final das contas, isso hoje está no... ou fez parte, né? De um quadro do Domingão do Faustão, que chamava, não lembro, que o cara media a risada. Era o programa que ele criou, uma análise de dados de comediante. E esse cara também. Depois ele foi É para verdade, Singularity. Né? lembrei. Você lembra desse É verdade. programa? Então, foi esse Lembro comediante. daquele negocinho do lado, com a risada, assim, que marcava. Então, foi um Olhei. comediante que, querendo melhorar o show dele, pra você ver como é que não tem fronteira. Ele criou um negócio e depois exportou aquilo. Mas esse cara, ele é um cara também um pouco fora da série. Né? Se eu não me engano, ele foi o segundo brasileiro a Ele é bem estudar, empreendedor, ele. a estudar na, na Singularity, que é a faculdade lá do Vale do Silício. Então, na época, ele também era um cara um pouco fora da curva, do que era comum. Mas eu acho fantástico essa história, porque você mostra assim, um cara que. Um comediante, vamos lá. Qual é a semelhança entre um comediante com um cientista de dados? Né? Deve ser baixa essa correlação. E ele conseguiu ali encontrar uma maneira de analisar a informação e trazer aquilo para o público dele. Virou um produto dele, não sei nem se isso hoje existe ainda, não. Bacana. Esse cara E é é muito bom. verdade, né? Bom, né? Muito bacana. Faz a gente abrir, né? Abrir os horizontes, né? Que é possível, né? Utilizar quando quer melhorar alguma coisa, agregar valor, né? Tem maneiras. Descobrir mesmo, né? Acho que tem muita informação que morre enterrada num mundo de, sei lá, ninguém sabe. Simplesmente assim. Eu participei, o Ricardo, né? Certo, professor. Da área de saúde, eu participei de um desafio, como eu estava falando, do DataSUS, que era sobre filas no atendimento. Ok. E aí você tem informação. Né? Você fala, pô, filas. SUS é muito conhecido, ou era muito conhecido por ter filas intermináveis e tudo mais. E quando você vai ver o dado mesmo, a informação, você fala, poxa, a grande maioria dos atendimentos, ele dura 20 minutos. A fila interminável é um caso, é o outlier deles. Então, às vezes, assim, você analisa, chega em muita coisa, mas saber mesmo é muito interessante. Certo. Uhum. Eu participei de uma, acho que foi em fevereiro, março, que era sobre fila do SUS. Aí a ideia era usar como se fosse um solver do Excel, otimizar o tempo, né, para reduzir. Então, como é que a gente pode otimizar a distribuição de pacientes em hospitais para reduzir o tempo em fila? Eu acho que eu não fui tão longe, mas descobrir a média foi interessantíssimo para mim. Aí essa parte de otimização tem até outras técnicas, né? Específicas, né? Algoritmo Tem o quê? genético. Ah, Tem sim. técnicas específicas, né? Tem Tem o algoritmos específicos, clean. né? Apesar de que. Não, se bem que tem um software específico, tem um, cara, que chama Arena. É muito bom para esse tipo de coisa. Ele vai criando simulações até descobrir ali qual é a que encaixa perfeitamente. É um solver com esteroides, né, digamos assim. Muito interessante. Tem a técnica também, mas tem as ferramentas. E
gente. Acho que é isso. Felipe, é o Já senhor que, contei piada, já é contei. o senhor que dita o tempo. Na verdade, vocês que ditam o tempo, gente. Eu tenho uma pergunta que eu tenho para vocês. Tudo bem? Eu posso subir isso daí no YouTube e depois disponibilizar para vocês mesmo? Pode ser. Legal. Pode, não tem problema. Ô, Tudo bem aí, pode. Tiago, você entrou no grupo Tranquilo. onde? Pelo... Foi um colega meu que me passou esse grupo do WhatsApp, Ah, aí eu entrei no grupo. tá bom. Entendi. Daí eu vou disponibilizar. Ele tá no. Tu tá lá no grupo do IGTI, né? Eu tô fazendo o bootcamp do GTI e colocaram lá esse grupo do WhatsApp. Fui eu que compartilhei lá no grupo lá, pra quem quisesse. Ah, que bacana, Thiago. Tu apareceu aí, que legal. Qual o bootcamp que vocês fizeram no GTI? É de cientista de dados. Ah, Tá tá. falando. Eu estou fazendo a pós também e o MBA de engenharia de dados lá. Entendi. Eu tô fazendo de cientista de dados, mas eu não. Eu tô achando bem complicado, assim, de Meio fraco. acompanhar. Eu acho. Eu não. Assim, pelo que eu. Assim, tu, Thiago, já tem uma base, já pelo que eu entendi, já trabalha. Eu tô vindo de uma área de engenharia, indústria, manutenção. Então, tem muita ferramenta lá que eu não conheço, que eu tô vendo agora. Então, para mim, o bootcamp está sendo bem sofrível, assim. Tá É bem corrido, né? É muito corrido. muito O corrido, bootcamp. não tem muita É muito vídeo para explicação, então assistir. eu tô assim, vou te dizer que a mentoria aqui com o professor Lucas está me agregando muito mais lá no trabalho do que o bootcamp, né? Entendi. Eu fiz um também. Porque eu já venho de muito tempo estudando já um pouco essa parte de análise de dados. Fiz alguns cursos ali no DataCamp, umas assinaturas que eu fazia. Que eu comecei a gostar dessa área quando eu entrei para o mestrado. Aí eu estava fazendo, inclusive, uma análise de fraude, né, no meu mestrado. Acabei não terminando porque eu peguei uma gerência lá no banco e me enrolei, mas eu estudei muito essa parte de programação, em R, Python, análise de dados. Aí, com essa entrada do Cloudera, eu peguei para estudar um pouquinho essa questão de Big Data. E foi aí que eu fui me interessando um pouco de... Também trabalhei com BI um pouco ano passado. Aí me interessei um pouco por essa parte de engenharia de dados. Que eu vejo assim, que as empresas, pelo menos, acho que nunca trabalharam com dados, né? Que é o cenário lá de onde eu trabalho. Tem muito a deficiência para conseguir os dados, entendeu? Aí, já trabalhar como cientista de dados sem ter acesso aos dados seria complicado. A minha ideia é tentar fomentar, né, essa área de dados lá na empresa. Uhum. Gente, eu acho que eu misturei as histórias aqui. Então. Depois quiser conversar sobre isso, a gente pode ir conversando, viu? Eu posso falar para você como que foi feito nos lugares que eu trabalhava. Eu participei Bacana. digamos assim, da construção do data, da área de ciência de dados deles, enfim, enfim, trabalhava com fraude lá, mas Sim. conversa depois, se você quiser, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o link lá, vou deixar mais um tempo o grupo aberto, quem quiser, e passo até uns links aí, se você quiser entrar para um grupo de e-mails, quem quiser, e enfim, e depois esse grupo eu vou simplesmente desabilitar, porque, né, sei lá, se adianta deixar. E a gente vai conversando, galera. Se vocês quiserem, a gente pode ir marcando, surgir um tema, alguma coisa. Eu acho maravilhoso essa troca que tem toda. Isso daqui era uma coisa que
que era um dos motivadores para eu continuar trabalhando nessa área de ensinar isso, né? E ajudar as pessoas a aprenderem isso, sei lá, não sei se eu ensino, não sei se as pessoas aprendem, eu já até onde que vai essa ideia de ciência de dados aí, que é, costumo chamar de uma mega estatística, computação e matemática, que a gente está definindo muita coisa ainda. Mas vamos continuar conversando. Felipe, te agradeço muito, muito mesmo. Brigadão por aceitar e conversar aqui com a gente, de compartilhar toda a sua experiência e as dificuldades e os glamoures de tudo. Ana, Ricardo, Thiago, obrigado mesmo pela Obrigado. gente participar. Valeu. Obrigada aí, Felipe. Obrigada, professor. Imagina, que valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Eu que E vamos que vamos. Ó, vocês que estão na mentoria aí, cara, pode sugar, viu? Porque tem umas coisas muito interessantes que o Lucas sabe, ele guarda. Então tá. É, Cara, Bart, sabe que eu achava que sabia bem tabela dinâmica? O cara tá me dando uma aula de tabela dinâmica, só me dando macete. Só me dando uns macetes que eu ficava penando lá. Que chega. O cara é bom, dá pra tirar Obrigado. bastante coisa. a gente ainda tá nos conceitos em Excel ainda, mas a ideia é entrar no Python depois, um pouquinho, entrar no SAS, dá para trabalhar bastante com análise de dados e essa ideia toda, eu não sei se se tem alguma coisa free para trabalhar com o Hadoop. E mesmo, eu não sei se tem também como conseguir um alto volume de dados para trabalhar com Hadoop e tudo mais, né? Porque quando você trabalha lá, eu não sei se você trabalha com fraude ainda, Thiago, quando vai entrando na área de fraude e transações, né? Eu sei que na área transacional eu pelo menos trabalhava com toneladas de dados onde eu trabalhava, que aí sim. Uma das ideias que eu já propus para a gente trabalhar é o próprio processamento do banco. Tem um processamento no final do dia que roda de vários sistemas e leva um bom tempo, assim. Imagina. Leva de 4 horas, assim, para processar contas correntes, poupança, investimento, crédito, uma série de processamentos que roda do sistema, né? Uhum. Aí uma ideia que eu proponho lá é migrar para o Hadoop para trabalhar com processamento paralelo. Para ser mais rápido, né? Sim. E aí eu fiquei sabendo também que eu me envolvi bastante lá com o pessoal da Caldera, né? O pessoal da Caldera estava ajudando a gente nesse processo de contratação. A gente fez umas provas de conceito lá, que a Caixa também está contratando agora, e o Banco do Brasil também já usa e está atualizando já para a nova versão. Olha, Então, mais o banco deve estar trabalhando aí com essa questão de Big Data. legal. Isso é bom. Isso é muito bom. Que pelo menos para ser mais rápido. Eu gostei muito dessa interação que eu tive, assim, direto com os fornecedores lá da Caldera. Tipo, conhece muito, sabe explicar bacana, assim, muito boa essa experiência, né? Isso é bom. Bom mesmo. E vamos conversando, gente. Conforme eu for conseguir, as pessoas for conseguindo mais mentoradas, mais pessoas, a gente vai montando grupos para discutir, porque e trocar experiências, que eu acho que isso ajuda muito a gente. Todo mundo tem no seu dia a dia, dá para até como um resolveu o problema, o outro resolveu, isso é bem legal, ajuda. Sim, sim. gente, eu queria só me retratar aqui. Eu mandei uma fake news. Não, a história do Murilo Gun é meio verdade. Ele fazia o negócio mesmo do sobe e desce, ele tava na Singularity. Ele não tem nada a ver com o Faustão, não. Tranquilo. Não vai mudar minha vida, ô Felipe. Pode ficar tranquilo. Eu sei que não. Mas tu ficou pareceu tão sentido por ter passado uma fake news. Não foi fake news, houve cruzamento de dados e o Join duplicou a informação, perdeu um pouco, acontece aí no Join da vida. É isso aí. Pessoal, muito obrigada aí pela conversa, valeu.
É muito bacana conversar com vocês. Tô vendo que eu sou a júnior aí do grupo, né? Todo mundo tem um autoconhecimento aí, mas eu tô aí para um dia ser que nem vocês aí, ter bastante conhecimento, tá a gente conversando aí, trocando ideia aí para resolver problema. Muito obrigada aí por todo esse aprendizado, conhecimento aí. Valeu mesmo. Valeu. Maravilha. Obrigado. Pô, tá aí uma coisa que nunca me falaram. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Tchau. Valeu, Boa noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.